Igreja, amém? Confesso que eu já estava com saudade de estar ministrando a palavra aqui nesse altar. E nosso pastor fica assim, né? Pastora, quando é que você vai ministrar a palavra? Está só correndo. Mas aprove o Senhor que hoje, né, foi esse tempo. Aleluia. Aprove o Senhor que foi hoje esse tempo de estar trazendo a palavra do Senhor. Você que pode, se coloque sobre os seus pés e vamos orar, agradecer o Senhor. Sei que o pastor já orou, mas eu senti de fazer uma oração. Amém? Ore comigo, querido Deus. Eu quero nesta noite te pedir perdão pelos meus atos. Senhor, nesta hora vai bater em retirada no nome de Jesus, porque nós estamos aqui autorizados, nós estamos aqui sedentos por ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é uma semente, e eu creio que essa semente dará fruto em nossa vida. Eu abençoo esse povo, em nome de Jesus, amém? Abra no livro de Josué capítulo 1, o tema dessa mensagem é características do improvável que tinha raiz. Confesso que eu ainda tentei correr hoje antes de vir para cá, falei até para o pastor, ministra a palavra, e ele, amém, ao chegar aqui Deus me deu essa mensagem, e eu fico muito alegre, porque quem faz é o Senhor nas nossas vidas, é Ele que faz, e Ele me deu essa mensagem, característica do improvável que tinha raiz. Você pode dizer isso para você? Diz assim comigo: eu sou o improvável que tenho raiz. Diga para você no 3, 1, 2, 3, eu que tenho raiz. Amém. Nós somos o improvável. Vamos ler apenas o capítulo 1 de Josué, do 1 até o 5, que diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desce ao deserto, e desde este Líbano até o grande rio, e o rio de Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhe daria. Somente até aqui, pode sentar, no nome de Jesus. Aqui nós estamos diante de um homem chamado Josué, homem esse, como eu e você, que quando se encontra diante de um desafio, diante de um chamado, ele tem medo. Quantos
Quantos de nós, quando recebemos o chamado do Senhor, nos sentimos como Josué, cheio de medo, medo de não conseguir, medo de não fazer da maneira que Deus quer? Então Josué também estava dessa maneira. Até porque Josué, ele estava vindo de uma bagagem aonde ele via Moisés. Quem era Josué diante de Moisés? Me dá um pouquinho mais de retorno aqui, por favor, senão não sou eu, né? Eu estou forçando a minha voz. Me dá aí um pouquinho mais. Isso, aleluia, glória a Deus, melhorou. Então a Bíblia vai falar que Moisés era um homem eloquente. Moisés, ele tinha sido criado dentro de um palácio. Moisés, ele sabia muitas das vezes chegar no lugar, sair do lugar. Moisés já tinha uma experiência de conduzir ovelha. E quem era Josué diante da bagagem de Moisés? Ei, mas eu já quero liberar uma palavra do céu para você. Deus não chama pessoas capacitadas. Deus procura as pessoas disponíveis para cumprir o chamado. Tem alguém disponível para cumprir o chamado nessa noite? Aleluia! Se você está disponível para cumprir o chamado, querido, creia que Deus vai te dar as ferramentas. Creia que você é um improvável, Josué, ele só foi chamado por Deus porque ele sabia exatamente tudo aquilo que Moisés já tinha feito. Ele era obediente ao seu Senhor. Então, primeira característica que o Senhor me mostra na vida de Josué é a obediência ao chamado. Quantas das vezes, aleluia, o Senhor te chama para algo grande, o Senhor me chama para algo grande, mas eu deixo o medo dominar a minha vida, eu deixo a impossibilidade me dominar. Por quê? Porque eu não acredito e nem confio em quem me chamou. Aleluia. Tu imagina se Josué desiste? O Senhor teria chamado outro. Por quê? Porque a obra do Senhor tem que dar continuidade. Ei, não é por mim, não é por você, é por quem nos chamou, querido. Tem que dar continuidade ao ministério de Jesus. Mas eu quero ser o improvável com raiz. Eu quero fazer a vontade do meu Senhor. Então Josué, ele em meio a medo, em meio a desespero, ele se lançou. Quantas das coisas eu e você, durante esse ano de 2024, fomos chamados a nos desafiar na obra do Senhor, e muitas das vezes nós recuamos. A obra não parou. Por que a obra não parou? Porque Deus usa o improvável com raiz. Deus usa o corajoso. Deus usa o obediente. Então Josué, quando ele se viu diante dessa impossibilidade, diante de um chamado ao homem que ele viu que era Moisés, o homem que tirou o povo lá do Egito. Olha isso, gente, que coisa. Eu paro para pensar. Eu paro para pensar e fico analisando. Josué não era letrado, não era filho de um homem doutorado, não era filho de um rei. Josué não era ninguém. A Bíblia vai falar que ele era um homem simples, como eu e você. Mas você sabe uma coisa? Sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? É na simplicidade e na obediência que eu opero. Aleluia. Quando Josué, lá no livro anterior de Deuteronômio, você vai ver Deus dizendo para Moisés escolher Josué. Se ele foi escolhido pelo próprio Deus, é porque Deus conhecia o coração dele. Não rejeita o chamado de Deus para você, querido.
Não rejeita o chamado que Deus tem na tua vida. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa o medo deixar a tua vida espiritual parada. Porque se eu e você, querido, tivermos medo, sabe o que acontece? Você não avança nem na área física, nem na área espiritual. Se você olhar o tamanho do gigante, você nem anda. Existem pessoas que Deus quer melhorar o cargo, Deus quer melhorar a função, mas tem medo. Tem medo de começar uma construção porque não vai terminar. Tem medo de estudar para um concurso porque é muita vaga. Não deixa o medo te paralisar. Vai para cima, porque você só vence o medo se você for adiante, querido. Eu já contei aqui que certa feita eu fiquei com medo de andar de moto. Parei de andar de moto. Mas quando eu identifiquei o meu medo, eu falei, eu vou comprar uma moto e vou voltar a andar. Existem pessoas que têm medo de falar em público. Eu também tenho. Mas eu vou porque eu sei que é o meu chamado. Eu fico vermelha, eu fico nervosa. E eu sempre falo para as meninas, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não deixe o medo te paralisar. Ei, qual é a área da tua vida que está paralisada por causa do medo? Ah, pastor, eu não posso estudar porque eu já estou numa idade. Eu não vou estudar porque alguém um dia disse que eu era burra. Alguém um dia disse que eu não conseguiria. Ei, quem te chamou foi o Senhor. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele disse para ele o quê? Domine sobre todas as coisas. Querido, o teu Deus, o meu Deus, Ele já me deu sabedoria e te deu sabedoria para dominar sobre todas as coisas. Aleluia! Não consegue? Pede a Ele. Quantas das vezes eu estou com um problema para resolver, não sei a solução, mas o dono da minha vida me deu solução. Quantas das vezes eu vejo meu esposo trabalhando às vezes lá em casa e ele diz, filha, como é que eu vou fazer isso? Daqui a pouco ele diz, Deus já me deu a sabedoria. Domine sobre os medos. Então a primeira coisa, Josué, ele disse, eu imagino que ele deve ter dito, olha, eu estou com medo, porque Josué era um grande homem, mas eu vou porque eu sei o chamado. Eu sei que quem me escolheu não foi, eu sei que quem me escolheu não foi Moisés, eu sei que quem me escolheu foi o Todo-Poderoso. Aleluia! Então ele se lançou. E a Bíblia vai falar, querido, a Bíblia vai falar que quando Deus chama ele, Deus dá um conselho para ele. Deus fala para ele, olha, tão somente eu tenho uma promessa. Eu quero dar continuidade naquilo que eu prometi aos seus pais. Mas para isso vai um conselho. Qual é o conselho? Esforça-te. Tem de bom ânimo. Caraca, eu imagino, esforça-te, é no desânimo, é quando você está cansado, quando você quer parar, você vai dizer assim, eu preciso me esforçar. É quando você chegar cansada do trabalho, é quando você estiver cansada de arrumar a casa e dizer, hoje eu vou ficar de perna para o alto, mas você vai dizer, não, eu vou me esforçar que eu vou lá naquele lugar, porque eu tenho promessa para receber. Aleluia! Esforça-te. Existem coisas que ninguém vai fazer por você. E uma das coisas que eu tenho sempre falado lá em casa, cuidar da tua saúde. Alguém pode fazer por você? Atividade física, alguém pode fazer por você? É você.
ler a palavra, buscar na oração, até fazem por você, mas quando você faz é algo diferente, querido. Então se esforce, cuide da tua vida espiritual, cuide da tua vida profissional, cuide da tua vida sentimental, cuide das suas emoções. Existem pessoas doentes porque estão somatizando na sua alma emoções que as deixam doentes. Escute isso. Eu imagino que quando Josué recebeu o chamado, o povo deve ter dito para ele o quê? Imagina comigo, conjectura comigo. Ele não vai dar conta. Ele não é Moisés. Ele não vai conseguir. Somos diferentes, querido, mas a unção que está sobre a nossa vida, a Bíblia vai falar que a unção, ela despedaça todo jugo. Deixa o inimigo falar, deixa o inimigo achar que você não vai conseguir, deixa ele achar que você está derrotado, porque maior é quem te chamou, querido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino o burburinho no meio do povo. Josué não vai conseguir. O que Deus fazia com Moisés não vai fazer com ele. Mas sabe o que eu olho? Sabe o que eu analiso lá na frente? Sabe o que eu vejo? Moisés, ele abre o mar vermelho, ele guia o povo até o deserto. Me ajuda a pregar aí, querido. Moisés abre o mar vermelho e guia o povo até o deserto. E Josué? Josué abre o rio e leva o povo para a terra. Para a terra. O Senhor quer te levar para a terra prometida, querido. Aleluia! O que Deus fez na vida de Moisés não vai fazer na vida de Josué. Por isso que eu digo, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma unção diferente, cada um tem um chamado diferente. Pare de se comparar, pare de se igualar, para de querer ser fulano, para de querer ser Bertano, porque você é quem Deus te chamou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Sabe por quê? Eu imagino quando Deus me chamou, quando Deus me levantou, muitos olharam para mim e disseram: ela não vai conseguir, ela não vai deixar, tudo que ela viveu eu não vou, eu mesmo não consigo, mas quem está em mim me deu força, quem está em mim me deu graça. Ela não vai largar a bebida, ela não vai largar o cigarro, ela não vai largar a noitada. Mas quem me chamou garante. E eu já quero liberar aqui do altar para a tua vida. Só você que acredita. Aquilo que está te prendendo, aquilo que estão dizendo que você não vai conquistar, aquilo que estão dizendo que você não vai alcançar, Deus está liberando chaves para você nessa noite. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai falar outra característica. Josué era obediente, mas em determinado momento ele precisou ser um homem corajoso, porque o Senhor tinha dito para ele: esforça-te. Ei, para se esforçar tem que ter coragem, para se esforçar tem que querer. E ele falou: então, se Deus me chamou, vamos para a guerra. Se Deus te chamou, vamos para a batalha. Se Deus te chamou, vamos para a oração. Se Deus te chamou, vamos para o joelho. Se Deus te chamou, vamos para a palavra. Aleluia. E o Senhor disse para ele: tão somente tem de bom ânimo. Ei, você já viu algum corajoso desanimado? Tem como vencer uma guerra desanimado? Não, querido.
O corajoso, ele tem ânimo. O corajoso, ele tem garra. O corajoso, ele vai para cima. E não importa a dificuldade, não importa o problema, ele diz: vou para cima com tudo. Agora, você já viu aquele que tem chamado? Melhora alguma coisa aqui para mim, que eu estou forçando ainda, gente. Me ajuda ali, pastor. Em nome de Jesus. Jesus. Aleluia, melhorou. Sabe o que acontece? Escute aqui. Você está diante de um desafio, diante de um problema. Você é um corajoso. Você precisa alcançar algo. Como é que você vai para cima do problema? Assim? Assim? Vai assim. Vou com tudo. Eu preciso vencer. Eu preciso acordar cedo. Eu preciso arrumar. Eu preciso pegar o ônibus. Eu preciso dirigir. Eu preciso passar nessa prova. Eu preciso vencer essa faculdade. Eu preciso vencer esse concurso. O corajoso, ele tem bom ânimo. Agora, aquele que dá desculpa, eu sempre digo: quem é bom em desculpa não é bom em mais. Em mais? Em mais nada. Começa a analisar a tua vida, querido. Será que você tem dado desculpa para tudo que você tem feito, para o teu chamado? Será que você é o tipo de pessoa que tudo você bota um obstáculo? Sinto-lhe te dizer que vai ser mais difícil a tua caminhada. Sinto-lhe te dizer que se você não for perseverante, se você não tiver coragem, se você não tiver ousadia, você não consegue. Se Josué desse ouvido às pessoas que falavam dele e que faziam comparação, ele não teria conseguido. Para de dar ouvido para o que estão falando de você. Tem pessoas presas ainda lá no passado, querido. Meu Deus. Tem pessoas ainda que não romperam porque estão presos lá no pai, lá na mãe, e não conseguem romper. Meu Deus. Aleluia. Estão presos por palavras hereditárias que foram lançadas. A mãe disse que nunca ia chegar em lugar nenhum. O pai disse que era um burro. A professora disse que ia ser um Zé Ninguém. E você está acreditando, querida? Se o seu Pai Celestial disse que você é filha dele, a Bíblia vai falar que nós somos mais do que vencedores. Ei, você não é só vencedor, você é mais que vencedor. Meu Deus. Eu fico vendo pessoas, querido, que não conseguem concluir um 2º grau, não conseguem concluir uma faculdade, porque está presa lá na escola, quando não queria estudar, e a professora disse que ele era um burro, que ela era uma burra. Analisa a tua vida, querido. Começa a ver o que está te impedindo. Qual é as pessoas que te limitaram, que te pararam. Vai para cima. Pega a palavra do Senhor que diz que você tem poder para dominar sobre todas as coisas. Se Josué ficasse preso ao passado, ele não teria cumprido o chamado dele. Mas ele avançou. E a outra coisa que eu vejo, Josué, além dele ter sido obediente, além dele ter tido coragem, ele também era um homem de oração. Ele era um homem de oração. Abre aí para mim, Josué capítulo 1, versículo 1 e 5. Josué capítulo 3, desculpa.
Diz assim a palavra do Senhor. Só um minutinho. Aleluia, Jesus. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram para Sitim. Somente até aqui. Versículo 5 diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Ei, para você ser um improvável com raiz, você precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração. Para você ser um improvável com raiz, precisa ter vida com Deus. Aleluia. Eu lembro que antigamente as irmãzinhas do coque, elas diziam que de madrugada a fila é menor. Será que quando o Senhor te acorda na madrugada, será que quando o Senhor me acorda na madrugada, alabanda chove decanta, para palestrar conosco, será que nós estamos santificando a nossa vida em oração? Será que nós estamos tendo o trabalho de dobrar o joelho e clamar e dizer: Senhor, eis-me aqui? Josué, ele era um homem de oração, querido. Eu acredito que para a gente poder ter uma vida com Deus, não tem como ter uma vida com Deus sem oração. Portanto que o Senhor, ele disse para ele: esforça-te, tem de bom ânimo, tão somente esforça-te. Falou mais de uma vez, e ele diz para ele de novo no versículo 9: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não te pasme, nem te espante, porque o Senhor é contigo. E ele diz ainda: não desvia esse livro da lei da tua boca. O improvável, sem oração e sem palavra, não tem raiz. Para eu ser um improvável e cumprir o meu chamado, eu preciso ter palavra, eu preciso ter vida de oração. Eu não posso só esperar o ministério de intercessão orar por mim. Eu não posso só ler a palavra na hora que eu vou pregar. Não, mas eu preciso acordar de manhã, leio uma palavra, à tarde leio uma palavra, à noite ouço uma palavra. Eu não posso vir para a igreja só e ouvir a palavra só no dia do culto. O improvável com raiz precisa ter oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica que eu vejo na vida de Josué: ele era um homem humilde. Ei, o segredo é ter humildade. Porque a Bíblia vai dizer, querido, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele resiste ao soberbo, mas ele exalta o humilde. Ei, para de achar que tu sabe tudo. Ei, para de achar que tu é o melhor. Para de achar que só funciona porque você bota a mão. Para de achar que você é o último morango. Aleluia! Meu Deus, só acontece porque eu tô, só está indo porque eu fiz. Se não fosse Josué, seria o João. Se não fosse o João, seria Maria. Se não fosse Maria, seria Elias, mas seria alguém.
seria alguém improvável, mas com raiz. Improvável, mas com raiz. E aonde é que está a raiz do improvável? Na oração, na palavra. Mas aonde, pastora? Na obediência, na coragem, no homem de oração, na humildade. Meu Deus, aleluia. O capítulo 5, versículo 13 e 14 diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se pôs sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E fez assim Josué. Característica de um improvável: humildade. Humildade, querido, não é você, escuta só a diferença. Humildade não é que você querer ser aquela pessoa mais simples, não ter nada. Não é isso. Não está falando de pobreza. Humildade não está falando de pobreza. Humildade está falando de característica de dentro para fora. Humildade está falando da pessoa que tem a unção, mas ela reconhece que depende de Deus. Humildade está falando da pessoa que sabe que Deus usa, mas continua jejuando. Humildade está falando da pessoa que faz o chamado, mas está na oração. Humildade está falando da mulher que edifica a sua casa. Aleluia. Não aquela que acha que é dona de tudo. Em que lugar você está, querido? Será que eu e você estamos ocupando o lugar de humildade? Será que eu tenho humildade para ouvir o meu esposo dizer quando eu erro? Será que eu tenho humildade para ouvir o meu filho dizer: mãe, eu não gostei do que você falou, e você pedir: filho, me perdoa porque eu também erro? Humildade é você reconhecer quando Deus te mandou ir, você ficou dormindo. Humildade é você reconhecer que deveria fazer, mas alguém fez por você. Aleluia. Humildade, característica do improvável. Ei, eu não sei tudo. O pastor não sabe tudo. O líder não sabe tudo. Nós aprendemos um com os outros. Ei, Josué aprendeu muita coisa com Moisés, mas teve coisas que ele aprendeu com Deus. Você pode aprender muita coisa com o teu líder, mas vai ter coisa que você vai aprender com o próprio Deus. Vai ter coisa que você vai aprender no amor, mas tem coisa que vai ser no choro, tem coisa que vai ser no planto, tem coisas que você vai aprender a passar por cima das tuas paixões, das tuas vontades. Você não está entendendo o que Deus está falando. A humildade do improvável é muitas das vezes abrir mão daquilo que você quer para aquilo que é missão. Aleluia. A Bíblia vai falar
que Josué, quando aquele anjo chega diante dele, ele diz: olha, tira a sandália dos teus pés. Sabe o que o Senhor falou comigo nessa palavra? O Senhor estava dizendo comigo assim: ei, Sheila, ei, tira a sandália dos teus pés, porque você não é ninguém, você é apenas pó. Ei, para de achar que você é alguma coisa, para de achar que você é a última Coca-Cola. Gente, olha só, vamos falar aqui rapidinho de mulher. Muitas das vezes nós mulheres estamos tão atarefadas dentro de casa, que chega um ponto que a gente diz assim: nossa, essa casa só está de pé porque eu estou aqui. Quem já falou isso? Qual é a mulher que já falou isso? Ninguém, né? Só eu e a irmã Pérola. Só eu e a irmã Pérola. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não lavar, ninguém lava. É assim ou não tá, não é? Mas sabe o que o Senhor palestrou comigo? Para de dar vazão às suas emoções. Assume o que eu te chamei. Querido, a missão da casa, a missão é nossa. Claro que nós precisamos dos nossos esposos como nos ajudar. Mas se ele não quer fazer, faça a sua missão com amor, porque a missão dele é ser provedor no teu lar. Se eu trabalho para ajudar ele, é porque eu quero, mas quem tem que o sustentar é o marido. Quem tem que prover dentro de casa é o marido. Aí, sabe o que o Senhor fala comigo aqui agora? Que tem mulheres, muitas das vezes com as suas emoções afloradas, porque não estão dando conta da missão que o Senhor deu para elas. Que missão é essa? Missão de ser mulher. E às vezes eu e você queremos ser a provedora do nosso lar, a mantenedora do nosso lar, queremos ser o braço forte do nosso lar. Ei, nós somos a parte frágil da história. Está entendendo o que o Senhor está ministrando ao teu coração, mulher? Isso o Senhor me deu aqui agora. Você é uma improvável com raiz. Para de querer assumir uma responsabilidade que não é sua. Se você assumir uma responsabilidade que não é sua, vai ter alguém que vai deixar de fazer a dele. Você entendeu? Se você assume a responsabilidade que é do outro, alguém vai deixar de fazer a sua. É difícil ouvir isso, né, querido? Sabe por que é difícil ouvir isso? Porque muitas das vezes tem famílias que estão no papel invertido. Aleluia. Mulheres improváveis, mas com raiz. Seja um homem improvável dentro da tua casa, mas cria raiz. Quando você perceber que essa mulher aparentemente forte está cansada, está estressada, dê um abraço nela, bota ela sentadinha, ora por ela, homem, porque você, além de ser o provedor, você é o protetor. Tem homem que não ora nem pela tua esposa. Tem homem que quando vê a mulher com uma emoção abalada, ele sai para a rua e vai meter o pé. Você é a parte forte da casa. Se a tua mulher está desestabilizada com as suas emoções, é porque ela está somatizando muita coisa. Protege ela, homem. Tira ela da cozinha, bota ela no sofá, abraça ela, ora por ela, protege essa mulher, querido. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que muitas das vezes esse homem improvável como Josué, está com uma grande missão dentro do teu lar. E ele diz assim:
Eu posso ser o improvável. Eu até posso ser o improvável, mas eu estou me escorando nessa mulher. Faz isso não, querida. A mesma maneira que ela pode orar, você também pode. A mesma maneira que ela pode jejuar, você também pode. A mesma maneira que ela pode subir o monte, você também pode. Oram junto, fazem propósitos juntos. O Senhor essa semana tem palestrado algo ao meu coração que eu ainda não abri para o meu esposo. Estou esperando o momento oportuno, mas eu vou compartilhar com a igreja, porque o Senhor está queimando no meu coração. Sabe por que muitas das vezes nós não conquistamos a missão que Deus nos falou? Porque não estamos em comum acordo no mesmo propósito. Como que é isso? Lembra quando você se casou? Lembra, filho, quando a gente... O que a gente fazia? Subia monte junto com um propósito. Jejuava junto com um propósito. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: ore junto com seu esposo. Jejue junto por essa missão que foi posta a vocês. Porque pessoas improváveis precisam ter raízes. E quando a gente ora junto, quando o casal ora junto, quando o casal jejua junto, quando o casal sobe monte junto em um propósito, não tem como Deus não responder. Porque a Bíblia diz que somos uma só. E a Bíblia diz: o que ligares na terra está ligada no... Então, homem improvável, mulher improvável, para termos raiz, precisamos estar em unidade. Somente até aqui que o Senhor me deu. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.